de costura para iniciantes, é bem comum as alunas ainda não terem uma máquina de costura, pois a maioria delas querem ver se vão gostar para depois investirem numa máquina. Mas na primeira aula elas já se encantam com a costura e imediatamente adquirem a sua companheirinha. É bem comum no início esquecerem o trânsito da linha nos tensores e nos guias fio. Pensando nisso, eu decidi fazer alguns vídeos de apoio para atender algumas alunas e vou disponibilizar, pois talvez ajude muitas outras que ainda estejam com dificuldade de conhecer sobre os componentes e a passagem da linha. E se vocês gostarem, me sinalizem, pois posso produzir vários vídeos referente à costura e também sobre modelagem. O mercado oferece uma infinidade de tipos e modelos de máquina de costura, mas o funcionamento é semelhante entre elas. Aqui eu vou apresentar para vocês a Facilita Pro e nela eu vou mostrar o funcionamento, a passagem da linha. O primeiro botão é o liga e desliga. Vocês observam que ao ligar, ele acende uma luz. Este é o botão que controla o funcionamento da máquina. Por precaução, para evitar acidente, sugere-se que não troque agulha ou troque calcador com ela ligada. Então, devemos sempre desligar a máquina ao fazer essas operações. Este é o pedal controlador do pé, conhecido também como acelerador. Quanto maior a pressão do pé, mais rápida vai ser a costura. Quando quiser parar, levanta o pé ou retira o pé. Aqui está a caixa de bobina, aonde se coloca a bobina. Nesta máquina, a caixa de bobina fica num sistema horizontal, ou seja, abaixo da chapa da bobina. Em algumas máquinas, ela fica num sistema vertical, onde nós temos que tirar a caixa da bobina, puxar uma lingueta, tirar a bobina, depois reposicionar. Então, existem dois modelos de caixa de bobina, um fixo e outro removível. Neste caso, é o fixo. Esta aqui é a extensão removível base, ou também chamada de braço livre. Nem todas as máquinas oferecem esse recurso, mas ele é um grande facilitador para costura tubulares. Para bainhas, nós pegamos o círculo, colocamos aqui e ele desliza, então facilita muito a costura. E aqui está a alavanca do pé calcador. Esta alavanca tem a função de levantar o pé calcador para liberar o tecido da máquina. Ela também posiciona o calcador no tecido. E aqui nós temos o limitador de quantidade de linha na bobina. Ela evita que a bobina receba mais linha que o necessário. Nem todas as máquinas possui este dispositivo. E aqui nós temos o posicionador de agulha. Esse seletor tem agulha central ou leva para a esquerda e também posiciona para a direita. Ele é bem interessante, nem todas as máquinas oferecem esse recurso. A posição central é a mais usada, mas executar algumas funções especiais com a agulha deslocada facilita bastante. Então, eu recomendo que a máquina tenha esse posicionador. E aqui está a largura do ponto. Esse seletor controla a largura do zigue-zague. Se ficar bem à esquerda, é o ponto reto. À medida que formos para a direita, ele vai aumentando a largura do zigue-zague. Essas duas agulhinhas aqui,
é o controle para quando usarmos agulha dupla. Para fazer zigue-zague com agulha dupla, o limite é parar aqui, porque nós temos uma abertura no calcador, e se nós passarmos daquele limite, a agulha vai bater nos cantinhos e vai quebrar. Então, aqui é a limitação para agulha dupla. Se fizermos agulha simples, podemos ir até o ponto aonde nós vamos ter uma largura de zigue-zague maior. E aqui está o seletor de comprimento do ponto. Este seletor regula o espaço dos pontos. Quanto maior o número, mais afastado será o ponto. Quanto menor o número, mais próximo. Se deixar no zero, ele não anda, ele para. Então, o usual é de 3 a 3,5. Tecidos mais finos, trabalhamos entre 2 e 2,5. Quando queremos um alinhavo, nós trabalhamos no 5. Pontos decorativos. Esta máquina aqui, ela possui 18 pontos decorativos, com 8 posições, de A até o H, pelo menos 2 posições em cada ponto. Quando queremos trabalhar pontos flexíveis, que é neste vermelhinho, nós precisamos vir aqui e girar o seletor até este vermelho aqui. Então, a exemplo aqui, ó, nós estamos no C, então o ponto flexível do C é aqui. Se nós queremos trabalhar o comprimento do ponto flexível, não é aqui, o comprimento do ponto flexível é aqui. Aqui ele tá solto e aqui nós deixamos ele mais apertadinho. Então, nós vamos trabalhando o comprimento, o trabalho dele apertadinho e mais frouxo aqui. Uma observação muito importante é que sempre que for trabalhar um ponto, for mexer neste seletor aqui, nós devemos cuidar se a agulha está para cima. Verifica como ela movimenta a cada vez que nós formos mexer nessa pontuação aqui. Então, a agulha tem que estar para cima para não quebrar. Para isso, se a agulha estiver para baixo, nós vamos até o volante, aqui o volante, que eu ainda não tinha apresentado para vocês, mas aqui está o volante. Nós vamos no volante e movimentamos sempre para a nossa direção. Para costurar, o volante movimenta na nossa direção. Quando nós queremos voltar uma costura, nós giramos para trás. Este é o seletor de regulagem de tensão de ponto. Ali dentro tem 2 disquinhos. Esses são os discos responsáveis pela tensão do ponto. A linha passa por entre eles, onde, se o tensor estiver muito apertado, o tecido pode franzir. Já se estiver com pouca tensão, a linha pode embolar. O usual, a máquina vem com essa tensão no 3, e esta regulagem vai acontecer conforme o tecido que nós formos usar, normalmente no 3, mas se nós pegarmos um tecido e percebemos que está franzindo, que esse ponto está franzindo, significa que nós estamos com uma tensão muito apertada, e o apertado é um número menor, então nós devemos levar no sentido horário, soltando o ponto. Se nós formos ver que está muito solto, esse ponto estiver muito solto, que estiver pulando para o outro lado a linha, nós estamos com uma tensão maior, então nós devemos trazer para o anti-horário, vai apertando os discos ali, consequentemente tensionando mais a linha e vai colocando o ponto em ordem. Então, o tensionador fica normalmente no 3, mas o que vai realmente decidir é quando nós costurarmos e ver. Se estiver franzindo, nós soltamos o ponto, se estiver muito solto, nós apertamos direcionando no sentido anti-horário. Este é o botão do retrocesso, ele fica dentro do seletor de comprimento de pontos. Para ele funcionar, aperta aqui e ele vai para trás, soltando, a costura vem para frente.
O retrocesso ele é um arremate, é um reforço que faz com que a costura vá para trás. Ele é muito importante no início e no final da costura para evitar que a costura se desmanche. Então, o retrocesso, todo o início e final de costura tem que acontecer.